Olá, você que está acompanhando este perfil, este canal no YouTube. Estou aqui mais uma vez naquela série nova que eu estou fazendo de vídeos, né? Outro tipo de vídeo, que é aqui explicando no quadro, agora com um zoom maior, tá bom? O outro foi bem experimental, mas já está aí a série sobre o nome para vocês, tá bom? E se não conseguir ficar muito ruim, reposto novamente, abro mais ainda a imagem, não tem problema. Agora está com um zoom para que você veja, tá? O único problema que eu reparei é que agora, já que não tem que vocês não estão conseguindo ver o suporte para chroma key que eu tenho e que faz uma sombra. Então aqui em cima para vocês, pelo menos aqui para mim não, vai ficar com um pouco de luz aqui em cima, ó, em cima do vinho, tá vendo? Mas aqui tá escrito o quê? Vinho e bebidas alcoólicas, mas todo o resto vocês vão conseguir ver numa tranquilidade, tá? Até porque a maioria do que eu vou escrever no quadro eu falo, então nem precisa de muita coisa, tá bom? Vamos lá? Esse é mais um estudo, tá? Que eu fiz por mais de um mês, tá? Em todos os meus intervalos do meu antigo serviço eu fiquei escrevendo, tá? Neste caderninho aqui e vai ter um monte de página, tá bom? Se for necessário eu separo em partes, tá? Em parte 1, parte 2 ou até mesmo parte 3, tá? Mas eu prefiro ser uma parte só. Vamos lá? A primeira vez que aparece a palavra vinho nas escrituras em Gênesis 9:21, na ocasião que Noé, bebendo vinho, embriagou-se e Cã viu a sua nudez e alertou a seus dois irmãos, Sem e Jafé, cobrirem seu pai em um manto. E assim que Noé deixou seu estado de embriaguez, soube o que fez seu filho mais jovem e amaldiçoou Canaã. Tá? Ó, o verso em questão é assim: bebendo vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Você já ouviu muitas vezes nas denominações religiosas essa passagem, tá bom? Nicolas, o que você quer dizer com isso? É a primeira vez que aparece ali, tá? Bebendo vinho. É o primeiro texto, de acordo com essa... do jeito que o Constantino deixou e o pessoal que montou a Bíblia do jeito que a gente conhece deixou desse jeito. Então tem em Gênesis primeiro, tá bom? Vamos lá. Em Gênesis 14:18, o próximo. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Se o vinho, o ato de beber é pecado, como os religiosos dizem, e por que então um sacerdote do Criador como Melquisedeque a trouxe para Abraão? Ele até pronunciou palavras de bênção a Abraão. Vamos ver? Gênesis 14. Estou aqui. Agora sim. Bíblia. Dessa vez de Jerusalém. Eu podia pegar qualquer outra. Mas enfim. Gênesis 14:18. Vamos lá? O que diz o texto? É claro, sempre leio o contexto, tá? Quando Abraão, não era nem Abraão ainda, Abraão voltou, depois de ter derrotado Codorlaomer e os 6 que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Save, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele pronunciou esta bênção: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos entre tuas mãos. Aí chega naquela passagem que os religiosos utilizam dizendo: e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Mal sabe ele que dízimo que era, que não era em dinheiro. Foi só uma vez o dízimo de tudo. Em qual ocasião? Depois de ele ter derrotado, matado o pessoalzinho ali. Então Melquisedeque, sacerdote aí do Deus Altíssimo, pronunciou a bênção sobre Abraão. E como oferta, uma recompensa, olha, toma isso daqui, você merece. É pão e vinho. E a gente não vê nas escrituras, eu quero que alguém, eu pelo menos não encontrei. Tá? Eu posso estar errado.
Eu quero que alguém bote aqui nos comentários ou venha no privado comigo, como a maioria faz, e me mostre o texto, tá? Que fala que isso é pecado. Ou seja, o ato de trazer o pão e vinho para alguém na Bíblia, tá? Ou se essa atitude de Melquisedeque é pecaminosa, é errada. Eu quero que alguém traga aqui para mim, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar. Agora, outra passagem. Gênesis 19:32. Ainda estamos em Gênesis, tá? E muitos dos estudos que eu vou fazer ainda, às vezes, dependendo do que for, dependendo da cronologia da minha semana, da agenda da semana, porque eu sou muito ocupado, enquanto tá gravando esse vídeo, está renderizando um vídeo para sair, tá bom? Então, assim, gravação, putz, aparece um monte de coisas. Nem todas as vezes que aparece uma palavra nas escrituras eu vou colocar dentro do estudo, mas aqui eu botei a grande maioria, por isso que eu falei que eu talvez até separe em partes esta temática deste vídeo, tá bom? Mas aqui eu tava com bastante energia, bastante tempo, então vou poder falar. Vamos lá. 19:32. Vem, façamos o nosso pai beber vinho e deitemo-nos com ele, assim suscitaremos uma descendência de nosso pai, né? Em termos de comparação, o que é mais pecaminoso da atitude das duas filhas de Ló? Lembra desse contexto? Lembra dessa passagem? Então, abominável? O pecado reside no ato de fazerem seu pai beber vinho ou de se deitar com ele? O que é mais condenável na antiga aliança? Estamos na antiga aliança, tá? Ainda não era a lei de Moisés. Antes disso. Mas é a antiga aliança ainda. É antes. Quando nem se falava ainda em lei. O que é mais abominável? Pegando um contexto geral de tudo. O desejo pecaminoso, carnal e abominável das filhas terem, né, relações sexuais com seu pai e ter descendência dele, uma relação incestuosa, ou o vinho, embriagar ele. Compare, vamos lá? Olha, vou escrever aqui no quadro, tá? Vamos começar a utilizar o quadro agora. Passamos-nos tá, eu botei de uma maneira resumida. Ele beber vinho, tá? Agora, eu ver do jeito que tá escrito lá. Deitemo-nos. Vamos lá, gente. Vamos comparar? O que é mais abominável para o Criador? As filhas fazer ele beber vinho até se embriagar? Ou deitar-se com o pai, que era Ló? Qual que é mais pecaminoso? Negros, não existe pecadinho. Eu não tô falando de pecadinho e pecadão. Eu tô falando em termos de comparação. O que pesa mais na balança? O que é a mais denunciado e proibido? Os religiosos, quando convém, eles lembram de algumas coisas. Mas quando convém, não, né? Os religiosos de plantão, que assistem meus vídeos aí pra pegar eu no contrapé. Vocês que leem bastante e são discípulos fariseus da lei de Moisés, vocês conseguem lembrar algo da lei de Moisés, principalmente Levíticos, que diz alguma coisa contra beber vinho, se embriagar? Nicolas, tem lá, beleza. Agora, incesto, relação incestuosa, descobrir a nudez do teu pai e tua mãe, tem mais ou menos em relação ao vinho, a se embriagar, seja qualquer bebida que for, hein? O que você me diz? Você aí que também lê as escrituras fora desse farisaísmo dos religiosos. E até aqueles fariseus que dizem que saíram do sistema religioso, mas ainda são. E aí? O que você me diz? Qual que é mais pecaminoso? Elas, pra se deitar com ele, elas tiveram que fazer uma coisa. Dar vinho pra ele, pra cacete. Até embriagar. Agora, qual que é pior?
fazer ele beber vinho ou se deitar com ele? Qual que é o pecado aí? Será que o pecado foi de Ló de ter bebido vinho? Ele não sabia a intenção das filhas. Ó, vamos pensar. Se Ló soubesse a intenção maligna, abominável das filhas dele, das duas filhas dele, será mesmo que ele teria bebido vinho? E se ele, obviamente, se ele não bebesse o vinho, ele também não ia deitar com elas. Agora, se ele soubesse e quisesse isso, ele precisaria se embriagar? Não, ele deitaria direto. Ou se ele quisesse deixar levar, então ele beberia muito vinho pra cacete e deitaria com elas. Agora, o que é pecaminoso? Ele beber pra cacete ou deitar com ela? É porque pra muitos, por mais que esteja claro, não fica claro, não sei porquê. Mas assim, pelo texto, alguns não conseguem me responder. Agora eu dando esse contextos diferentes, que não tá na escritura, mas eu tô dando para que você entenda, você pode me responder. Por aqui, qual que é pior? Obviamente é deitar-se com ele. Isso é abominável, é o incesto, relação incestuosa, é descobrir a nudez do teu pai, tua mãe, que não pode, é proibido, antes mesmo de lei de Moisés, né? Pelo amor, os judeus que me assistem, os que se acham Yahudins e Erudins daí, da vida, tá? Qual que é pior? Quero que você me responda. Ah, os dois? Não, não é os dois. Olha a comparação, leia pra você ver. Tá bom? Vamos lá. Vamos dizer que outra comparação para já passar para o próximo texto. Vamos dizer que as filhas embriagou o pai. Só que ele, alguns bêbados ficou broxa. Ficou broxa, não conseguiu nada. E as filhas, putz, a gente tenta na próxima ou tenta de outro jeito. Agora o pecado é ele ter bebido vinho pra cacete ou o pecado está no desejo carnal, pecaminoso e abominável dessas duas filhas? Que o vinho? O vinho é só um detalhe. O vinho era só uma ponte que elas queriam para fazer o ato final. Você entendeu? Agora o ato final que é abominável, não a ponte que se faz. E o pecado assim é também, tá? Não tem a ver com o assunto, quer dizer, tem um pouco, mas não vou adentrar muito. A maioria do pecado, que a gente pode dizer que é pecado, não é o ato em si, mas assim as suas consequências. A potência que estava na mente dessas duas filhas. A gente vai ter uma descendência com ele. Então, para isso, a gente vai usar de uma ponte. O vinho, nesse caso. Até ele se embriagar. Tá. Essa é uma parte. É a ponte que elas usaram. Ó. É uma ponte que elas usaram para chegar nisso daqui, ó. Agora, tô passando um carro aqui, que pelo amor. Enfim, vocês devem escutar aí. Portanto, é a ponte que elas usaram para chegar, tentar transar com o seu pai Ló. Né? Não é desse jeito que tá escrito, mas a gente entende claramente hoje que sim. Enfim. Agora, o pecado já começa na potência da mente delas. Que ainda não se transformou em ato. O pecado já está na mente, já pecou na mente. Agora, a ponte que se faz para chegar naquilo não é pecado. De dar o vinho. A intenção era ruim, de Ló não. Então não é pecado. Agora, o de se deitar, sim. Aí sim. Tá bom? Vamos lá. Então assim é o pecado. Tá? Eu vou beber pra caramba e vou dormir.
Ah, eu tô triste, eu quero bater o carro. Pô, aí não é pecado, aí é contigo. Se você quiser bater o carro, daí que se bate e morra sozinho, o problema não é de ninguém. Aí já que bate outra pessoa, já está fazendo mal ao próximo, vai fazer mal à família do próximo, aí é pecado. Entendeu? Vamos lá. Então, nem toda vez a ponte que se faz, a meiuca do negócio, o que a pessoa está fazendo é o pecado, mas sim a consequência depois. Agora, a consequência de Ló ter bebido muito vinho, a ponto de se deitar com as filhas, não precisa estar escrito aqui muito. Não precisa dar esse indicativo pra gente. Você acha que um pai bebendo um pouquinho de vinho já vai querer catar as filhas? Então ele não tem caráter. Ló não tinha caráter. Não. Então possivelmente deram muito vinho pra ele. Tá? Ao ponto de ele se deitar com as duas. Não é nenhuma, é duas. Tá certo? Então, a ponte que se fez, o ato dele beber vinho, não. Agora, o ato final que estava lá na mente delas é o pecado, que é o incesto. Finalizado? Finalizado. Vamos lá. Outro texto aqui. A descendência de Arão, a gente ainda tá na antiga aliança, tá? Vamos lá. A descendência de Arão foi proibida de beber vinho e bebida fermentada pelo Criador dos céus e da terra. Agora, por quê? Bom, é só pegar o que se aconteceu quando tinha a bebida no meio até a passagem em Levíticos. E pesquise também, faça uma leitura do contexto histórico daquela época, do porquê o Criador proibiu esta tribo em específica. Não proibiu tudo. Vamos lá? Vamos lá. Levíticos 10:9. Quando vierdes à tenda da reunião, tu e os teus filhos contigo, não bebais vinho, nem bebida fermentada. Isto para que não morrais. É uma lei perpétua para todos os vossos descendentes. Tá bom? Descendente de quem? Arão, a descendência de Arão, tá bom? Levíticos 10:9, tá? Ó, se ir pra tenda da reunião e beber, vai morrer. Agora por quê? Porque a casa dele não é uma casa de boate, tá? Não é uma balada, não é algo para se levar numa brincadeira, para se descontrair. Era uma coisa séria, a tenda da reunião, tá certo? Levíticos 10:9. Vamos lá. Deixa eu ver qual que é a versão que está na Bíblia de Jerusalém. O Criador falou a Arão e disse: quando vierdes atender reunião, tu e seus filhos contigo, quando não bebais vinho nem bebida fermentada. Isto para que não morrais, é uma lei perpétua para todos os vossos descendentes. E isto sempre que tiverdes de separar o sagrado e o profano, o impuro e o puro, e quando ensinardes aos israelitas todos os preceitos que o Criador estabeleceu para vós, por intermédio de Moisés. Tá certo? Então, a descendência que viria lá para a tenda de reunião de Arão não podia beber. Tá certo? Foi proibido pelo Criador dos céus e da terra. Agora, foi para você brasileiro, todos os israelitas? Não. Descendência de Arão. Agora, busque saber a descendência de Arão que você vai saber quem que era proibido de beber. Tá certo? Vamos continuar? Números 6, versículo 3. Eu tô dando o versículo, tá certo? Para que você busque de referência, mas leia o contexto. Até porque eu não me aguento e a maioria das vezes eu já dou o contexto aqui para vocês. Vamos lá. Abster-se-á de vinho e de bebidas fermentadas. Agora não é só o vinho. Agora entrou mais uma coisa aqui. Vinho e bebidas fermentadas. Aqui já é para se abster, uma ordem para se abster, ó. Então é vinho e bebidas fermentadas.
Agora não é só o vinho. Não é só o vinho. Tá? Não beberá vinagre de vinho ou de bebidas fermentadas, nem tomará suco algum da videira, desde as sementes até as cascas. É para se abster, pronto, acabou. Vamos lá. De acordo com o contexto, a quem era esta proibição? Aqui é uma proibição. É uma ordem de proibição para alguém, para um grupo, para alguma coisa. Agora, quem que é? Vamos lá. Se algum líder religioso querer utilizar esse verso para dizer que não devemos beber, ele terá que admitir que não se deve beber suco de uva. Porque não é para tomar nem suco algum da videira, desde as sementes até as cascas, nada. Nicolas, mas conforme está falando no verso, fala de bebida, mas ele já falou de vinho e de bebidas fermentadas. Quando ele vai citar de novo alguma variante do vinho e para reforçar vinho ou bebida fermentada, ele repete aqui, ó, logo em seguida, vinagre de vinho ou de bebidas fermentadas, o vinagre de bebidas fermentadas. Além dessa proibição que ele falou 2 vezes, do vinho e de bebida fermentada, vinagre de vinho e vinagre de bebidas fermentadas. Agora, ele vai falar nem suco de alguma videira, suco, não é mais vinho. Além dessas bebidas, agora ele não vai beber também suco de nenhuma videira. Então, se for assim, como que vai ficar a Santa Ceia dos protestantes? Se o líder religioso querer apontar para mim, ou qualquer um que diga que não é pecado beber vinho ou bebida alcoólica, e a gente vai ver os textos que eles utilizam também, tá? E esse pode ser um deles que eles comecem a utilizar. Então, como que fica a Santa Ceia? Vai ter que usar outra coisa, um suco de laranja. Por que tem que ser suco de uva? Agora, basta saber, tá? O que ele bebeu na ceia. Mas, enfim, esse é outro assunto. A gente vai ver, né? Vamos lá. O verso anterior nos mostra a quem foi dirigida a sentença. Vamos lá. Fala aos filhos de Israel. Fala aos filhos de Israel. O quê? Abster-se-á de vinho, de bebidas fermentadas. Agora, se algum evangélico, se algum religioso, qualquer um que diz que é pecado, que não pode, se for filho de Israel, ó, você não precisa estar seguindo ainda. Mas se você segue a lei de Moisés, se você não entendeu o que é a graça do Cristo Jesus, você pode continuar a lei de Moisés. Pelo menos você ainda vai ter alguma base bíblica que já ficou obsoleto pra gente, desde que o Cristo morreu na cruz. Então você fica, não tem problema nenhum. Pelo menos você tem base. Agora, alguém que não é filho de Israel, aí complica muito mais, não é mesmo? Até aqueles que são hoje em dia não precisam seguir, segue. Imagina você que não é filho de Israel. Procura lá em Números a quem era essa proibição. Gente, pelo amor, né? Em Números ainda. 6, capítulo 6, 20. O narizeu pode... O nazireu pode beber vinho. O nazireu pode beber vinho. Bom, a proibição era os descendentes de Arão. Por quê? Porque compareciam à tenda da reunião. Agora, nazireu é outra coisa. É outro povo, é para outra coisa, é outro contexto. Tá bom? Vamos lá? Nazireu, do hebraico nazir, é assim, ó, que se escreve. Eu sempre esqueço se o I vem depois, aqui, ó. Vem desse termo aqui, ó. Tá? Nazir. Esquece isso daqui. Isso aqui era pra ser um negócio também, aqui, ó. Tá bom, Nazir. Significa consagrado, dedicado, separado ao Criador. Tá bom? Nazireu. Ele fazia voto por toda a vida ou por um tempo determinado. João Batista era nazireu, mas não bebia vinho e nem bebida forte. Vamos entender o que é o nazireu dentro das escrituras? Ó.
Em vez de colocar alcoólicas, né, seria fermentadas, mas a gente não conhece como fermentado, mas sim alcoólicas, né? Então por isso que eu deixei, é bom que deixa assim. Então vamos lá. Quem que era Nazireu? Olha, uma referência que eu pego aqui. João Batista. Pronto, João Batista, enfim. Agora, ele não bebia bebida forte, nem vinho. Vamos lá? Vamos lá ver o porquê. Está em Lucas essa explicação. Lucas 1:15. Vamos lá? Ó. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Disse-lhe, porém, o anjo: Não temas, Zacarias, porque tua súplica foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará um filho, a qual porás o nome de João. Terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida embriagante, ficará pleno do Espírito Santo, ainda no seio de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Tá certo? Vamos lá. Então, o anjo falou. Porque em vez dele beber vinho ou bebida forte, ele ficaria pleno, consciente perante ao Espírito do Criador. Tá certo? Tá certo? Então deu certo. Vamos lá. Então, no caso do João Batista, que era nazireu, ele tinha um voto especial que o próprio anjo do Criador deu para ele. O do nazireato, tá? Durante todo o tempo da sua consagração, não podiam tomar produto algum da videira. Eles também não raspariam a cabeça com navalha, não devia se aproximar de um morto, devia consagrar a sua cabeça no mesmo dia em que o nazireu estivesse em pecado, caso alguém morresse subitamente perto dele. Gente, a antiga aliança era assim, tá? Esse foi um chamado, já foi chamado pelo Criador através do anjo, e o Zacarias ouviu. João, que ele não beberia, estaria pleno diante do Espírito do Criador, tá? Que é o entendimento. Agora, alguns faziam nazireato, que não incluía só não beber, incluía tudo isso que eu estou listando. Até se alguém morresse subitamente perto dele, para ele já estava em pecado. Tá certo? Devia consagrar sua cabeça no mesmo dia em que o narizeu estivesse em pecado, caso alguém morresse subitamente perto dele. Ele estaria contaminado, sendo assim necessário o sacerdote oferecer um sacrifício e o outro em holocausto. E em seguida o rito de expiação para tirar todo aquele pecado em cima. Isso a gente encontra, essa referência que eu disse de todas as coisas do voto que o nazireu fazia, em número 6, do versículo 4 ao 11. Tá bom? Então não era só a bebida. Beleza? Beleza. Números 15, 5. E de vinho para libação prepararei a quarta parte de um hin, para holocausto, para sacrifício por cordeiro. O derramamento de vinho era um costume entre os hebreus. A quantidade que era utilizada é indicada neste verso, um hin de vinho, que é aproximadamente 1 litro. Era uma oferta derramada, tá certo? Costume da época, tá bom? Então, assim está escrito, é esse termo aqui, ó, na Bíblia, que você vai encontrar, ó. Hin, não é rim, né, que fala, é in, né? É H-I-N, tá? Aproximadamente 1 litro, imagina isso. Opa. 1 litro,
Vamos lá. Será que as escrituras sagradas entram em contradição? Para muitos, sim. Mas o Nicholas diz que não. Vamos lá. Em número 6.3 diz que deve se abster de vinho e de bebidas fermentadas. Só que no mesmo capítulo, no verso 20, diz que o nazireu pode beber vinho. Você não reparou no que eu falei até agora? O nazireu pode beber vinho. Só que em outra passagem eu falei que não pode beber. E depois João, o anjo, falou para Zacarias que ele não beberia. E agora? Como que fica essa situação? Não, o nazireu, ele podia beber vinho, tá? Mas somente depois de ter findado o seu nazireato. Depois de ele ter cumprido todas aquelas coisas que eu falei para ti. Lembra? Não raspar a cabeça, se morrer alguém perto, subitamente perto dele estaria contaminado, faz expiação, mata o cordeiro, mata. Vai lá, sacerdote, mata, faz o sacrifício. Você entendeu? Depois de ter findado, acabou, aí ele podia, não tem problema. É uma preparação para o que viria. Tá? Ao verso 13. Ao verso 13 de Números. Vamos voltar lá para o Antigo Testamento. Porque assim está escrito. Vamos lá. Vamos lá. Visto que as escondido do seu marido, esta mulher dormiu maritalmente com o homem, se tornou impura secretamente, sem que haja testemunho contra ela, tal homem considerar sua mulher diante do sacerdote, fará para ela uma oferenda de 1/10 de medida de farinha de cevada. Sobre ela não levará azeite, nem porá incenso, pois é uma oblação de ciúme, uma oblação comemorativa que deve trazer memória a um pecado. Aqui, mais uma vez que eu dei a referência, se refere a mais um dos ritos do Antigo Testamento, daquela época antiga e arcaica, vamos dizer assim, que para qualquer coisa, qualquer pecado, era sacrifício, era um monte de coisas, tá certo? Vamos lá. Agora vamos dar continuidade. Os primeiros problemas com o vinho começam a aparecer. O sacerdote Eli, quando Ana, a estéril, estava murmurando, né, ou seja, orando, sem que seus filhos, sem que seus lábios se movessem, pensou que ela estivesse embriagada. Até quando estarás embriagada? Livra-te do teu vinho. Ele pensava que Ana, a estéril, ela estava bêbada. Ela estava... Você fala assim, essa pessoa tá bêbada. Oh, para, larga desse vinho aí. Mas não, ela não estava. Ela estava orando ao Criador. Tá certo? Vamos lá. Vamos lá. Quem é um dos personagens que os... Olha, todo mundo fala assim, nossa, eu tenho que ter a paciência dele. Pronto, você já matou. É Jó. Tá? Youth, né? Se não me engano é assim que pronuncia no hebraico. Agora, o que ele tem a ver com a história, Nicholas? O que ele tem a ver com o vídeo sobre vinho? Bom, gente, se tem a ver com vinho, é porque ele fez uso, é porque ele comprou, é porque ele fez alguma coisa com bebida fermentada ou vinho ele tem a ver, tá? Será que Jó, ele negou alguma vez o Criador? Será que o Criador não gostava dele? Tem alguma passagem que diz que ele não gostava de Jó? Olha que é um dos livros mais antigos a ser escritos. E agora? E agora? Vamos lá. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam desfrutando de um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete. Eles estavam comendo e também bebendo vinho. Sim, bebendo vinho. Você viu alguma vez o Criador falando assim: Jó,
Eu odeio que você beba vinho ou bebida fermentada. Seus filhos não vão poder. Quando Satanás falou assim, deixa que eu toque nele e tudo mais, e o Criador permitiu. E quando aquilo caiu em cima dos seus filhos, matando a todos eles, depois o Criador deu em dobro. Será que quando permitiu que derrubasse, ele falou assim, não, eu permito Satanás, porque ele bebeu. Vai lá e faz. Não, né? Não. E vai uma curiosidade, tá? As pessoas que acham que Satanás é inimigo de Deus, isso daí vem da doutrina do zoroastrismo. Vem do paganismo, onde o bem e o mal fica lutando. Não, o bem e o mal que fica lutando é nós contra Satanás e suas potestades, e aqueles cientistas aqui nesse mundo, e a religião. Agora, Satanás contra Deus, isso nunca existiu. Olha em Jó, por exemplo. Eles não estão batendo um no outro, não estão se desafiando muito, hein? Quem parte o desafio é de Satanás. Agora, eles não estão se degladiando. Aqui demonstra o que é correto, que Satanás é um servo de Deus. Parece blasfêmia e heresia do Nicolas, né? Mas quando se passa muito tempo dentro da religião, parece que isso é um absurdo. É um absurdo. Enfim. Não é que ele é bonzinho, eu não quero falar isso. Ah, se eu sou servo de Deus, eu também sou um Satanás? Não, não é isso, gente. O ser Satanás, ele nada mais é do que o servo de Deus. Se Deus falar assim, vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Tá bom? É caído na sua natureza, porque ele não caiu de nenhum lugar. Isso é outra fábula, outra história. Tá bom? Enfim, não vou continuar com isso, senão a gente vai adentrar a outro assunto nada a ver, tá bom? Deixa aí na tela para que vocês saibam e pesquisar mais aí sobre o João Batista, o termo nazireu e tudo mais. Enfim, vamos lá. Bati sem querer na câmera aqui. Vamos lá. Agora em Provérbios 31, verso 6. Dai bebida forte ao que está para perecer, e o vinho ao que está em amargura de espírito. Ai, parece que eu estou lendo no livro do Ari Toledo, né? É piada para os religiosos. Não, gente. Bom, quando convém, eles falam assim, nossa, Salomão tinha uma sabedoria que, pelo amor... Agora, quando convém, vamos esquecer o que ele escreveu em Provérbios. Já ignora o Cantares mesmo? Imagina Provérbios. Nicolas, agora tudo que Salomão escreveu em Provérbios se vale? Bom, se passar pelo filtro do Salvador, beleza. O Jesus é a chave para que você se entenda toda a escritura e tudo fora dele. Fora da escritura e dentro da escritura, principalmente. Tá certo? Agora, alguma vez o líder religioso leu isto para você? Nas pregações, quando falava de bebida, ele falou isso para você? Poxa, vai ter que vir eu aqui, botar uma roupinha ridícula, porque eu não gosto de nenhuma roupa, tá? Só boto porque a sociedade assim se acostumou. Ah, nego, eu viveria pelado, eu viveria, não teria problema com isso daí, não. Eu moraria na rua, quanto mais viver pelado, não tem problema com isso. Não sou apegado a nada físico daqui. Então, assim, alguma vez eles já leu isso pra você? Olha, dai bebida forte, não é fraquinha não, é bebida forte ao que está para perecer. Ele já tá quase perecendo, morrendo, dá bebida forte pra ele. Imagina se alguém fala isso perto de um religioso. Parece que está condenando a pessoa ao inferno. Ela vai dar um tapa na sua cara, porque a pessoa está perecendo. O que ela vai tentar fazer? Converter a pessoa à religião antes dela morrer. Não é Jesus. Às vezes só lembro na hora da morte. Não. Vamos orar aqui que Jesus, ele vai estar com você. Quando convém, né? Porque tá perto da morte. Agora, quando a pessoa tá viva, não, vamos orar para que você conheça Jesus. É para vir para denominação. Aí pode. Mas quando tá morrendo, aí lembra que não precisa passar por denominação religiosa. Não é estranho isso? Pois é. Enfim.
E o vinho, ao que está em amargura de espírito, você está amargurado espiritualmente, dá um vinho para ele. É isso que Salomão está falando. Ai, que beleza, viu? Olha só, não tem um pessoalzinho que gosta de seguir Salomão, o que ele fala? Agora, é hora de botar isso em prática, não é? Religiosos de plantão. Nicolas, temos que ver o contexto. Bom, vai lá ver o contexto, não vai mudar cacete nenhum. Não vai mudar nada, tá? Vamos lá? Quando convém, eles lembram de contexto. Quando convém, a gente só pega o verso e tudo bem. Vamos lá. Então, além de os religiosos isolar os versos, eles isolam alguns quando convém para suas doutrinas. Quando não convém, vamos esquecer que Salomão escreveu isso. Acha que, né? Que isso? Vamos lá. Já sabemos que João Batista não podia beber vinho. Mas quais outros também não podiam? Vamos lá? Personagens agora. Além de João Batista, ele não podia, porque o anjo falou lá no ventre, olha, não vai beber e tudo mais. Agora, qual outros que não podiam beber vinho e por quais motivos? A gente vai ver, tá? Vamos ver aqui, ó. Sansão. Quem diria, né? Lá de Gênesis, Levíticos, Números e de João, lá em Lucas e tudo mais. Agora para falar de Sansão. Nicolas, o que tem a ver? Vamos lá. Olha aí. Porém disse-me, eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia de sua morte. De tudo quanto procede da vide não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado, guardará. Tudo que eu te falei aqui, vai guardar, porque no seu ventre, a mãe de Sansão, ele não vai beber, ele vai ser nazireu até a morte dele. Tá bom? Essa referência você encontra em Juízes 13, o verso 7 e 14. Bom, vamos dizer, como que é? A transliteração dos termos em hebraico para vinho é essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Agora eu vou deixar até o final do vídeo, tá? Vou deixar aqui, ó. Vinho. Vamos lá. É assim que se escreve, ó. Perfeito. Y-A-Y-I-N. Vamos lá. Agora, para bebida forte, eles botam esse termo aqui, ó. Vamos colocar bebida forte. Tá bom? Esses são os termos que utilizam aí no hebraico para o termo vinho e o termo bebida forte. Tá? Tá, o menino, obviamente, em questão é Sansão. Ele seria nazireu do Criador desde o ventre até o dia de sua morte. Não podia comer nada que procedesse da vide. Isso quer dizer que o Criador proíbe para todos? Não, ele falou para Sansão especificamente, depois para a descendência de Arão, e os filhos de Israel, tá bom? Esses daí. Ó. E o vinho? Se os dois ou só o vinho é proibido para o dia de hoje, então por que o Messias e os seus discípulos fizeram uso de uvas? Ó, você não vai comer nada da videira, não é já beber.
Mas também não vai beber e tudo mais, nem comer coisa imunda. Então, nem comer nada de uva, nada que procedesse da videira ia fazer uso de nada. Tá bom? Vamos lá. Quem é a videira verdadeira? O Salvador se referiu assim, e ele é a videira verdadeira, porque o povo na época conhecia tanto de vinho e tudo mais, essa é a bebida mais popular da época, que poxa, ele tinha que usar algo, uma imagem, alguma coisa que eles conheciam bastante, para os dias dele, para que as pessoas conhecessem ele, tá bom? Se a vide e tudo que vem dela, no caso o vinho, é ruim ou negativo, por que usar esta figura de linguagem? Você entendeu? Se é algo tão pecaminoso, tão algo que não pode. Então por que o Jesus, o Messias, ele se referiu a ele como videira verdadeira? Quem é a videira verdadeira? Agora, por que usar essa figura de linguagem para ele se tudo que vem não pode? Ele tá ficando maluco? Não, né? Não. O ponto mais polêmico agora desta aula. Mais polêmico. Mais polêmico. Vamos lá? Vamos ver se eu vou falar mais sobre outros personagens que não podia beber vinho. Não. 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 Então vou apagar aqui. Vamos lá, gente. Vamos lá. O ponto mais polêmico que os religiosos barra teólogos que escondem a verdade de vocês nos seus cursos, que eu estou dentro e eu vou refutar de dentro pra fora, se o Criador permitir. Eles escondem isso, eles fazem a teologia sistemática. Putz, tudo que tem sistema no nome é um lixo. Inclusive a teologia sistemática. Teologia já em si é. Agora, sistemática, piorou. É aquele, basicamente, bem falando ignorantemente mesmo, que pega vários versos pra montar uma doutrina. Isso. Isso daí vem da teologia. Eles aprenderam lá dentro. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. A pergunta que eu deixo. A pergunta 1 aqui. O Messias bebeu vinho? O Messias, ele bebeu vinho? O Messias bebeu? Ó, pergunta 1. Eu tô enumerando para que vocês se perguntem aos textos que vocês vão ler junto comigo. Ou, se quiser pausar o vídeo e procurar, não tem problema. Ou pergunte para o seu pastor, para o seu líder religioso. Pergunte para o seu amigo crente, vamos dizer assim, se o Messias bebeu vinho. Eu quero ouvir a resposta dele. Eu quero saber da resposta dele. Vamos lá. Segunda pergunta. O Messias alguma vez proibiu o uso do vinho? Depois de você ter se perguntado para os religiosos que você conhece, se o Messias bebeu vinho, pergunte se ele proibiu o uso do vinho. Ele proibiu o uso do vinho? Ele foi contra, na vida dele, contra o vinho? Bom, Jesus é o Criador dos céus e da terra lá da antiga aliança. Isso sem dúvidas. Por mais que algumas seitas como o Testemunho de Jeová e outros aí dizem que ele não é. Não, ele era. Ele sabia. Bom, eu vos prepararei morada nos céus. Quem pode isso senão o Pai? Ele era o Pai, gente, mas na figura do Filho. Pelo amor, para de ignorância. Enfim.
Obviamente, porque Nicolas antes ele era, agora ele não é mais, gente? Havia uma coisa específica, aquele voto de nazireato não era à toa, tá bom? E para Sansão, para João Batista também não era à toa, tá? Aqui tem tenda da reunião? Não, 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 não. Tá bom? Aqui é outro período para outra mentalidade de povo, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Bom, depois de você perguntar, ele foi contra beber vinho? Se você dizer que. Opa, desculpa, bati no microfone. Se você dizer que não ou sim, ele foi, faz essa pergunta aqui, ó. Em qual. Vou deixar melhor. Em qual. Ou, né? Quais oportunidades ele teve? Oportunidades teve para dizer algo. O Messias bebeu vinho? Proibiu o uso do vinho? Em qual ou quais oportunidades? Tá? Acho que era melhor botar esse S em parênteses. Em qual oportunidade ou em quais oportunidades teve para dizer algo? Algo a respeito do que? Do vinho, de bebida. Quais? Essa terceira pergunta te ajuda a selecionar ainda mais os textos que você está buscando. Tá bom? Aqui eu não estou pedindo para que você busque nos meus vídeos. Nesse vídeo eu indico para que você busque por si mesmo no texto, porque não precisa de mim e de nenhum outro para que te ensine alguma coisa. Aqui é só o caminho que eu te dou para você ir. Vai, 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 vai. Tá? Em quais ou qual oportunidade teve para dizer algo? Tá? A oportunidade faltou para ele? Vamos lá. Agora vamos seguir com as passagens nas escrituras, tá certo? Ó, o Messias bebeu vinho, ele proibiu o uso do vinho, em quais oportunidades ele teve para dizer algo a respeito disso? Agora, essas perguntas vai ser respondidas aqui. Agora, busque por você próprio. O Nicolas não só acredita como afirma uma resposta para isso, resposta afirmativa, não é dúvida que vai botar dúvida na sua cabeça. Tem uma resposta afirmativa para isso e uma resposta afirmativa para isso aqui, ó. E o Nicolas vai defender aqui, tá bom? A gente vai ver em qual oportunidade ele teve para dizer algo e se ele proibiu o uso do vinho e se ele bebeu o vinho. A gente vai quase responder as perguntas de trás para frente, do 3 para 1, quase. Vamos lá? Qual que foi o primeiro milagre de Jesus registrado na Bíblia? Você consegue se lembrar de cabeça? Você consegue se lembrar? O líder religioso ele se lembra, mas ele vai ficar meio assim de te responder. Qual que foi o primeiro milagre? Vamos lá? É o primeiro que a gente tem registrado de acordo com a compilação da Bíblia. Qual que é? Antes de eu falar, vou escrever. Qual que foi o primeiro milagre de Jesus? Milagre. Os escritores, os editores, os tradutores, os religiosos e até eu digo que é um milagre. É um milagre que ele fez, que de fato é. Agora, o primeiro que tem se registrado é esse daqui, ó. Primeiro milagre. Qual que foi o primeiro milagre? Bom, de tanto eu estar falando desse assunto, você já matou. Você já matou a questão. Qual que foi o primeiro milagre? Vou escrever.
Obviamente, a transformação da água em vinho. Bom, eu obviamente já vi pessoas perguntando, nossa, em vinho? Mas poxa, pastor, se é pecado beber e tudo mais, como ele pode ter transformado em vinho? Não, irmã, é porque era não fermentado. Eles podiam beber, mas não ficaria bêbado. Não era o mesmo que os dos dias de hoje. Quem nunca ouviu essa justificativa vindo da teologia, tá? Não tô falando de teologia, da teologia na cabeça desses pastores. A gente vai derrubar agora, tá bom? Vamos lá? Bom, gente, será, qual é o texto que você viu na escritura sagrada? Você viu que Jesus, ele transformou a água em suco de uva? Você viu isso escrito lá? Ou você viu transformação da água em vinho, que gerou aquela frase da água pro vinho? Você já ouviu alguma frase, o adágio popular, dizendo, nossa, ele se transformou da água pro suco de uva? Não, gente. É da água pro vinho. E por que é um milagre da água pro vinho? A gente vai ver. Se o Messias, ele próprio, transformou água em um contexto lá de uma festa. Era uma festa, gente. Ele não tava num templo religioso e o povo tava com um copinho desse tamanho no que eles chamam de Santa Ceia, que é homenagem a Mitra, que matou um touro enquanto 12 pessoas olhavam ele matando o touro. Só observavam, não era 12 apóstolos não. 12 pessoas observando ele. Essa é a homenagem a Mitra. Ele pegou o suquinho de uva ou água e transformou em vinho. Não, gente, ele estava numa festa, Sim, cantoria, pessoas animadas. E ele transformou água em vinho. Por que ele não falou, não, beba água, tá louco? Não, ele transformou água em vinho numa festa. Será que ele transformou água em vinho só pra mostrar que era um milagre? Ou eles iam beber aquele vinho? Gente. O religioso fica pé da vida em festas de família que tem a bebida. A minha, quando começava a festa a ter bebida alcoólica, saía. E até foi bom, porque o que acontecia depois era muito ruim. Mas a gente se esquece que o Messias, ele transformou água em vinho, mas em que contexto? Numa festa. A gente vai ver a narrativa de como aconteceu e você vai ver. O Messias não tinha livre-arbítrio para não fazer essa transformação? Por que ele quis fazer? Será que ele estava preso? Não, gente, ele era o próprio Deus. Ele não podia transformar em outra coisa para eles beberem? Não, mas ele transformou. Podia, mas ele transformou em vinho. E aí, o que você vai falar contra o Messias? A mim você pode direcionar a ameaça, você pode direcionar as suas mentiras que vulgarmente é conhecido como teologias. Você pode jogar. Agora, no Messias fica mais difícil, né, meu filho? Vamos lá. Assim como ele multiplicou os pães e peixes, ele podia não ter multiplicado. Ele multiplicou para alimentar aquele povo. Agora, por que ele transformou água em vinho? Ele podia transformar o peixe em qualquer outro alimento. Mas ele quis peixe. E daí? O que você tem a ver com isso e eu? Ele quis transformar. Vamos lá. A seguinte passagem que expressa esse milagre do Messias é em João 2. Vamos lá. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Putz, agora, neste verso tem várias interpretações de estudo bíblico, blá, 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 blá.
Gente, vamos lá. Nesta festa, o vinho que estava sendo servido era sem fermentação ou suco de uva? Ó, tava numa festa, numas bodas lá em Caná da Galileia. O vinho que estava sendo servido era alcoólico, era sem fermentação ou era suco de uva? Bom, se fosse suco da videira, o escritor no original grego, vamos dizer assim, teria que estar escrito desse jeito, mas lá não está escrito suco nem videira. É vinho. E ali não tem especificação de ser sem fermento. Pastores, religiosos e teólogos de plantão. Vamos lá. Depois que o Messias fez esse milagre, ele disse aos serventes que levassem até o mestre Sala. Assim que este provou da água, esse mestre da Sala, o cara que montou tudo, que foi feita, da água que foi feita vinho, chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardastes o vinho bom até agora. Então, gente, era uma boda. Sabe o que é boda? Pega lá o significado de boda, tá certo? Então tinha o noivo e a noiva, beleza? Beleza. Agora, nesta boda tinha a mãe de Jesus e convidaram Jesus e os discípulos dele. Jesus compareceu lá, e aí a mãe de Jesus falou assim: olha, não tem vinho. Talvez ele buscasse e tudo mais, talvez ela nem esperasse que ele ia fazer aquilo. Quem esperaria? Quem espera milagre? Naquela época, agora hoje todo mundo espera e cai do cavalo, tá? Porque em determinados tempos, determinadas horas, determinados contextos diferentes, que determinado povo se acontece um milagre diferente. Enfim. Então, em vez de ele buscar, eu tenho que fazer o quê? Bebida é pecado? Jesus falou isso? Lembra da terceira pergunta? Ele podia dizer algo. Bom, além dele falar que tem o eu contigo, que parece que é uma paulada na mãe dele, e não é. É outra interpretação que eu não vou entrar aqui. Talvez entrem um vídeo separado somente nesta passagem, tá? Porque eu estou gravando essa série de vídeos aqui em várias passagens, passando por várias passagens para te mostrar o óbvio. Mas vai ter certos vídeos que eu vou pegar só a passagem, vamos dizer, desse e destrinchar aqui, ó. Só aqui, tá? Só na passagem. Vamos lá. Ele podia falar: não, toma água agora. Não. Ele transformou a água em vinho. E quando levaram o vinho que foi transformado, tá? Levou pro chefe, o cabeça que montou tudo e separou tudo mais. Ele falou: nossa, geralmente o povo serve vinho bom, porque depois de embriagado, quem que vai saber se a bebida tá ruim ou não? Já tá embriagado. E aí sim, serve o ruim. Mas não, você guardou o bom pro final. O cara se alegrou com o noivo. Você não era nem o noivo que fez tudo mais, mas se alegrou, falou: poxa, é normal, é comum. E, ó, lembra da terceira perguntinha? Jesus, ele não teve a oportunidade de falar alguma coisa aí? Nicolas, ele não estava na sala no momento, ele não estava perto. Gente, não tem indicativo se ele estava perto ou não. Agora, ele sendo Deus, ele podia muito bem saber o que eles estavam falando. Mas ele não falou nada. E hoje os religiosos querem falar. Enfim, vamos lá. Então tinha esse costume de servir o vinho bom e depois o ruim, depois que o povo estava embriagado. Porque aí não tem distinção. O bom tem que vir no início, o ruim a gente dá depois. Vamos lá. O que acontecia na época, pela fala do mestre, que provou o vinho, era que era servido vinho de qualidade primeiramente, e assim quando o povo ficava embriagado, servia um inferior, já que não podiam notar a diferença neste estado. A esperteza deles era esta. Tá bom? Agora, gente,
Nicolas, mas eu vi um estudo que o vinho aqui pode ser sem fermento ou suco de uva. Gente, o que mata essa questão, sem entrar em grego, sem entrar em hebraico, aramaico, sabe o que mata essa questão? O que o mestre da sala falou. Ele provou o que ele falou, nossa, que suco de uva bom? Não. Ele mais uma vez repete. Vinho, esse vinho, ó, o vinho, tá bom? O que ele falou? Se serve o bom primeiramente, o de maior qualidade, e depois eles dormirem, deles encherem a pança de suco de uva, deles beberem o vinho sem fermento e ir pro banheiro fazer um xixi? Não! O que ele falou? Se serve o vinho de qualidade primeiro e depois de se embriagar, tá? Embriagar, se serve o inferior. Mas eu vejo que você separou o bom pro final. Então, mata essa questão do seu líder religioso para ele ler os versos que se segue. Que o vinho, a água que foi transformada em vinho por Jesus era alcoólica, sim. Senão, na fala desse mestre lá da sala, que algumas traduções colocam outros termos, mas a tradução que eu peguei é mestre sala, ele podia ter falado, bom, aqui tá bom, não tem álcool e tudo mais, mas ele disse uma coisa que ocorria normalmente, a esperteza, que era alcoólico, e porque eles se embriagavam e depois serviam ruim. Mas o povo podia não ter chegado à embriaguez naquele momento, mas ele deixou o bom vinho pro final. Se o bom vinho já embriagava, aquele ali, ó, muito melhor de qualidade que o Messias fez. Ou você pensa que ele faria um vinho de má qualidade? Então já começa aí. Já derrubou o pilarzinho dos que o religioso fala? Vamos lá. Vamos lá. Ai, agora, ó, primeiro milagre, a transformação de água em vinho. Né? Um vinho de muita qualidade, bom. Então, era alcoólico. Porque se tinha o potencial de embriagar, é porque era alcoólico. Beleza? Beleza. O seu líder religioso, no tempo que você passou dentro da denominação, que você está ainda, te mostrou isso? Tem que vir eu para mostrar aqui? Enfim, vamos lá. Em Mateus 11, 16 ao 19 aparece assim. A quem vou comparar esta geração? Ela é como crianças sentadas nas praças, a desafiarem-se mutuamente. Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não batestes no peito. Com efeito, veio João que não come nem bebe, e dizem, um demônio está nele. Veio o Filho do Homem, que era ele mesmo, referindo a ele mesmo, Jesus, que come e bebe e dizem, eis aí um glutão e beberrão, amargo de publicanos e pecadores. Nicolas, o que você quer dizer com esta passagem? Vamos lá? Qual passagem? Mateus 11, 16 ao 24? 19 no caso. Bom, gente. Bom. Ai. Com efeito veio João que não come nem bebe e dizem, um demônio está nele. Vamos colocar este verso? Vamos colocar este verso no quadro porque vai ser de grande valia. Agora o bicho vai pegar. Se não pegou explicando o óbvio que o Messias transformou era vinho alcoólico, e se ele mesmo transformou, por que eu não poderia beber hoje em dia? O que eu não consigo fazer e não posso e é impossível é eu transformar água em vinho, porque este é o milagre. O milagre é transformar água em vinho
E não em suco de uva, porque ele podia pegar um pozinho e ter botado. Ele podia ter espremido, podia ter trazido da casa dele um suco de uva, ele seria um farsante. Ou será que Jesus era um farsante? Não, né? Sem fermento? Fácil. Ainda meio que impossível, mas fácil. Agora, o milagre é ter transformado a água em vinho, porque ainda tem todo um processo de fermentação. E você sabe, quanto mais antigo, você que é um apreciador de vinho aí, quanto mais antigo, melhor. Quanto mais envelhecido, melhor. Então imagina um vinho bom de qualidade assim, ó, do nada. Esse é o milagre. Você entendeu? O milagre é ter feito a água assim do vinho pra, assim, ó, rápido. Lembra do adágio popular? Da água pro vinho. Porque é uma mudança muito rápida e é um milagre. É algo que vira a página, é radical. Sendo que o processo que se leva até chegar ao vinho é longo. Tá bom? Eu tô falando daquela época. Hoje tem tecnologia, aí o problema é da tecnologia. Aí beleza. Não tô falando disso. Se bem que, né, tem algumas empresas até hoje, fábricas que preferem da moda antiga. E demora, hein? E demora. Tem que deixar deitadinho. O Messias não precisou fazer nada disso. Ele só transformou água em vinho. Então, este é o milagre. Você entendeu? Faz muito mais sentido ser alcoólico em concordância com o que o mestre Sala falou do que ser sem fermento ou suco de uva. Tá? Porque o milagre está aí. De uma hora para outra fazer isso. Tá bom? Então vamos lá. Opa. Vamos lá. Vamos pegar um trecho aqui, ó. Com efeito. Veio João. Com efeito veio João, que não come nem bebe, e dizem, um demônio está nele. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Nicolas, aonde você quer chegar com isso? Vamos lá. No contexto, o Messias estava falando a respeito de João às multidões, e ele introduziu em seu discurso as acusações que naquela geração se faziam a ele e a João Batista. Queriam acusar qualquer coisa, de qualquer forma, para tentar derrubar seu ministério. Tá certo? Agora, analisando mais atentamente os versos. Vamos lá? Veio João que não come nem bebe. Ó. Veio João que não come nem bebe. Por que ele não come nem bebe? Lembra do que a gente viu antes? Por que ele não come nem bebe? Por causa do voto de Nazireu. Voto Nazireu. Tá bom? Voto Nazireu. Por causa do voto Nazireu que ele não podia. Tá? Não tinham do que acusar. Então fizeram o quê? Bom, ele tá de acordo com o que o Nazireu podia não estar fazendo. O que a gente vai acusar? Isso daqui, ó. Um demônio está nele. Ó, acusação. Acusação a João. Um demônio está nele. Acusação. Acusação. Que faziam dele. A João. Tá? Não sei se tá dando pra ver. Tá uma letra muito... Quer dizer... Do jeito que tá bem ruim, né? Por isso que eu faço grande pra caramba. Da próxima vez eu vou fazer um pouquinho maior, tá? Não sei se dá pra ver muito. Então assim, um demônio está nele. Se você não tá conseguindo ver, eu vou verbalizando, tá? É acusação. Beleza. Você vai entender porque eu coloquei esse verso, tá? Ai, ai. Então, pra você ter uma ideia, ó. Um demônio está nele. Podia ser dois, eles podiam acusar três, era sem fundamento. Mas eles acusavam de qualquer coisa. Então fala assim, um demônio está nele. Um demônio está nele. Nem sabe qual é o nome do demônio, de onde que vem, pra onde que vai. Tá certo? Não se sabe. Não se sabe.
Vamos lá. Ó, olha agora. Veio o filho do homem que come e bebe. O filho do homem, ó, o filho do homem que come e bebe. Vamos lá. Por que que João não podia comer, né, vamos, da videira e nem beber bebidas? Porque ele era nazireu, tá certo? E no ventre da mamãe, tá certo, o anjo apareceu e falou, não vai poder, por causa disso, isso, que a gente já viu, tá? Não vou repetir para não ser tão redundante. Agora, o Messias podia, porque ele não era. Ele mesmo confirma que comia e bebia. É fácil eu pegar um autor e falar assim, Jesus comia e bebia. Tá. Cadê o verso que fala que ele comia e bebia? Agora, o próprio Jesus, o próprio Salvador disse que ele, o Filho do Homem, ou se refere a outro alguém, come e bebe. Ele come e bebe. E agora? E agora? Como que os religiosos ficam? Como que os religiosos ficam agora? Ele come e bebe. João não podia. Será que o João não bebia água? Hã? Ou ele só não podia beber vinho, bebida forte e nem algo que vinha da videira, que é o suco? Por quê? Porque ele era nazireu e tinha esse voto na sua vida. Não podia comer nada que viesse da videira. Era coisa impura. Não se pode. Agora, ele não comia outras coisas? Do que ele se alimentava, gente? Ele não podia comer? Porque como que ele cresceu, então, até a idade dele, adulta? Para estar batizando o pessoal. Como que ele chegou? Desnutrido? Só se for milagre, é outro milagre. Não, gente. Ele comia e bebia. Mas no contexto aqui, é de comer aquilo que era proibido e beber o que era proibido para ele. Então, por isso que ele não fazia. Então, já que não tinha do que acusar ele, os religiosos, então acusava de que um demônio está nele. Agora, para o Salvador, ele, o Filho do Homem, ele comia e bebia. Então, ele comia de tudo. Ele comia, não tinha restrição. Então, comia a coisa da videira e bebia vinho. Ou bebida forte, tanto faz. Nicolas, que absurdo! Como assim? Gente, vamos lá. Isso era tão fato que a acusação era essa daqui, ó. Olha a acusação. Eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Essa era a acusação. Então, essa era a acusação a Jesus, tá? Que ele era um glutão e beberrão. Por quê? Porque ele comia e bebia. Agora ele comia e bebia com quem? Publicanos e pecadores. Ele entrava na casa, ele tinha amizade com o pessoal, que o religioso, se você vê hoje, vai dizer que você é do crime, que você não presta, que você vai pro inferno, porque o evangelho não é assim, o evangelho é rígido, blá, 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 um monte de idiotice. Tá certo? Então, o Messias, ele comia de tudo, não tinha restrição. Ele era nazireu, ele tinha esse voto? Não. Agora, e ele bebia. Então, já que João não fazia essas coisas por causa do voto dele, então a acusação é que um demônio estava nele. Obviamente é falso. O Salvador comia e bebia. Comia e bebia o quê? O mesmo que João? Não, o que ele não podia. Ou seja, ele bebia vinho ou bebida forte, religiosos. Como que vai derrubar uma coisa dessa agora? Tá escrito. Pede pro seu Constantino tirar Mateus da Bíblia. Agora não dá tempo, né? Já era.
Busca alguma tradução aí agora, tá? Faz outra tradução mentirosa aí que tire isso. Então, que come e bebe e dizem: eis aí um glutão e beberrão. Agora sim eles têm do que acusar. Amigo de publicanos e pecadores. Acusação infundada, sim. Mas aí, ó, é acusação a Jesus. Porque ele come e bebe, então é um glutão e beberrão. Ou seja, beberrão, o termo que se utilizado é porque bebe muito, pra cacete, até cair. Essa era a acusação que faziam a Jesus. Que ele comia pra caramba e bebia até cair. Você entendeu? Vamos lá. Glutão. Glutão. Ele não era, né? Beberrão. Bebedor de vinho. Bêbado. Tá? Pra beberrão é usado este termo aqui, ó. Vou deixar em vermelho, já já apago, tá? Bem grande pra vocês. Né? Transliterado do grego. Aqui, ó. Oinopotes. Beberrão, ou seja, que significa bebedor de vinho, bêbado, aquele que bebe muito até cair. É isso era a acusação. Por quê? Porque bebia até cair? Porque Jesus bebia suco de uva? Porque ele bebia vinho não fermentado? Ou porque ele bebia vinho alcoólico? Ou alguma bebida forte ou bebida fermentada? Tanto faz. Qual das opções faz mais sentido? O Messias bebia. Então tinham do que acusar. Agora João não. Então não tinha do que acusar. Então fala que tem um demônio nele. Bom, gente, ainda falta muita coisa. Então vou separar esse vídeo em dois. Tá bom? A você que acompanhou até aqui. E na próxima a gente continua. Tá bom? A outra parte vai ser rápida. Mais rápida que essa daqui. Mas eu vou terminar. Tá bom? Muito obrigado.